Boa noite a todos vocês que vão participar aqui comigo desta live, a primeira desse ano de 2026. E hoje nós vamos falar sobre carga de trabalho. Como é que a gente faz o diagnóstico, quais são as ferramentas. Já quero avisar que a live vai ficar gravada e peço que você compartilhe esta live com todos os profissionais, todos os trabalhadores, todos os profissionais da área de saúde, segurança, ergonomia, medicina, que estão envolvidos agora neste novo desafio que nos conclama a enxergar, a identificar no nosso ambiente de trabalho os fatores psicossociais. E vale ressaltar que os fatores psicossociais, eles são protetores da nossa saúde mental. Em algumas situações, alguns deles podem se desviar e aí eles se tornam um risco. Mas é muito importante que a gente fale sobre isso, saiba reconhecê-los, saiba como avaliar cada um deles. A perspectiva é que a cada mês, este é o planejamento, a gente vai discutir um desses estressores psicossociais para tirar as dúvidas. Para hoje, nós vamos falar sobre carga de trabalho com a ergonomista Ana Karine Cardoso, que eu já vi, está aqui, já vou chamá-la. Pode fazer as suas perguntas, se elas não forem respondidas nesse tempo, né, de nossa live, aí de meia hora, vocês podem mandar diretamente para o direct da profissional, o meu também, e a gente não vai deixar perguntas em aberto. Vocês que estão aqui me ouvindo, tá? O áudio tá ok? Por favor, sinalizem, digam de onde vocês falam, qual é a cidade e a sua atividade profissional. Enquanto isso, já vou chamar aqui a Ana para ela entrar e já se apresentar e a gente já começar esse bate-bola. Aqui, deixa eu ver. Agora, te chamei, Ana. Por favor, obrigada. Natasha, Joana, Mirella. Olá, boa noite, Simone. Olá, boa noite. Me ouve bem? Olá, olá, boa noite, doutora Ana. Tudo bom? Espero que sim. Vocês me escutam? Então, seja muito bem-vinda, Ana. Muito obrigada por aceitar esse convite, por falar de um tema que eu sei que você é apaixonada, que você trabalha, que você domina. E, enfim, seja muito bem-vinda e boa noite. Está me ouvindo? Agora estou escutando. Estou escutando. Pronto. Olá, boa noite, doutora Ana. Em primeiro lugar, gostaria de realmente agradecer esse imenso convite. Sou uma admiradora sua, acompanho você nas redes sociais, é uma referência para mim, não só em aprendizado, mas também em valores, né? E gostaria de me apresentar, eu sou Ana Karine, ergonomista, certificada da Bergo, tá? Isso é um título hoje que está sendo bastante renomado no âmbito, né, da ergonomia, sendo respaldado pela Associação Brasileira. E sou também, faço parte da Câmara Técnica de Fisioterapia, Trabalho e Perícia do Prefeito. É uma honra estar representando os colegas, isso é muito bom. E nesse momento crucial, a gente vem trazendo esse tema, né, bem rico, sobre carga de trabalho. E realmente se definir o que é carga do trabalho perante as nossas capacidades é algo muito relevante e curioso também. Então, pegando o gancho, vamos precisar definir o que é carga de trabalho. Quando se fala isso, minha carga está muito alta, minha carga está muito baixa, do ponto de vista técnico, o que é carga de trabalho? Bom, a gente tem alguns autores, né, da área da científica, da área acadêmica, que eles definem a carga do trabalho. Então, Wisner, Danielot, a própria Hart, que é a criadora da ferramenta NASA TLX, ela define a respeito da carga do trabalho. Então, a carga do trabalho ela é dividida em duas principais dimensões, tá? É a carga física e a carga mental. Essa carga mental ela se subdivide em psíquica e cognitiva. A cognitiva está muito relacionada às capacidades intelectuais que o próprio trabalho exige, né? Atenção, memória, foco, enquanto que a carga psíquica está muito relacionada aos quesitos afetivos.
de pertencimento, de envolvimento ali nas condições de trabalho. A carga física é mais fácil da gente identificar, ela é mais objetiva, é mais quantificável. Mas, assim, a carga mental, ela traz nuances que ela fica muito subliminar. E daí que vem realmente a falta do start, do timing mesmo, de você acompanhar quando realmente você está fadigando. Então, carga física, como você trouxe, Ingrid, boa noite, Grace, Otero, boa noite, Maria Bernadette, Rosiane, Ergonomia, referências minhas também, viu? Grace foi uma das pessoas que me recebeu lá numa empresa que eu tenho uma história grande, o cara que me ensinou muito. E a Ingrid faz parte desses estudos que a gente está trazendo agora recente. Será que foi o meu Deus, que sumiu? Não, voltei, pronto. Então, carga física, né, meio que óbvio, né, a quantidade, existe um limite aí de peso. Antigamente, se eu não me engano, no Brasil era possível, né, carregar, para que minha água está vazando, 60 quilos, né, uma pessoa, imagine isso, 60 quilos, trabalhando, carregando 60 quilos. Hoje existe um limite, né, de 20 ou 23. Nas condições ideais, né? Nas condições ideais, 23, conforme a NAS. Isso, e aí tem esses cálculos, né? Nós mulheres precisamos pegar menos, né? Quando a depender da atividade. E a carga cognitiva, como ela trouxe, que precisa de uma análise, né? Apurada. Então, alguns sinais e sintomas, por exemplo, psíquicos, né? Eu não estou falando no trabalho. Quando a gente está adoecido psiquicamente, está sofrendo, está em um quadro depressivo, a nossa memória, o nosso foco, né? A nossa. Então, tudo que faz com que a gente interaja, né, com a parte do intelecto, e a carga psíquica emocional que faz parte do trabalho. E como é que a gente faz essa avaliação, Ana? Na prática, como é que o ergonomista consegue ir em campo e dizer que aquele ambiente de trabalho, aquele processo de trabalho, aquela atividade, ele sobrecarrega alguém em algum desses aspectos? Bom, essas técnicas de entrevista eu aprendi muito no mestrado, né? Sou mestra aí, né, pela UFBA, Saúde e Ambiente de Trabalho, e lá a gente tinha algumas disciplinas que envolviam técnicas de entrevista. Então, esse entrevistador, uma das sabedorias do ergonomista é fazer essa análise. E essa análise é feita inicialmente de forma observacional. Você já chega no ambiente de trabalho observando hábitos, postura, comunicação, aquela rotina que está ocorrendo ali, já parte daí daquele princípio, né? Às vezes, para liberar um APT, você está lá aguardando que ele está liberando o APT, aí você já vai observando como é que está essa interface ali entre as esferas, né? Ali das categorias de serviço. E aí vem, então, para a entrevista. A entrevista é primordial, porque, assim, a possibilidade de vieses é muito frequente ocorrer. Então, a escuta fala muito disso. Você deixar esse campo de escuta aberta para esse trabalhador trazer realmente o seu discurso de forma muito natural, na linguagem muito natural, trazendo seu modus operandi também, trazer esse retrato da realidade dele, porque assim, é importante a gente trazer um comparativo entre o trabalho prescrito e o trabalho real. Essa é a base da ergonomia, né? A gente traz no conceito da ergonomia que a ergonomia é a adaptação do trabalho ao homem, mas é uma mão de via dupla. Porque assim, é necessário, às vezes, esse trabalho também motivar ele. Motivar. Uma atividade monótona, você fica um pouco aquém dos seus anseios, você fica muito subestimado, e isso gera realmente uma pobreza do trabalho. E aí eles vão se falando, essa carga física e mental vão se falando. Então, às vezes, o corpo fala, expressa não só essa carga física, mas a carga mental. Então, a gente tem que trazer esse olhar, tentando evitar ao máximo o viés, trazer essa escuta, deixar ele falar, só que ferramentas direcionam. A gente precisa quantificar. O risco hoje precisa ser quantificado. Esse é um critério muito claro na NR1, que a gente precisa pré-estabelecer junto ao PGR, junto a uma matriz que contempla também os outros fatores de risco. A gente tem que tentar se aproximar essa subjetividade do trabalho
nessa objetividade do PGR, dos demais fatores, que são mais fáceis de quantificar. Então, a gente traz algumas ferramentas específicas de carga física do trabalho, né? A depender do segmento, membro superior, NIOSH, reba, rula, ou então específica de atividade, tem algumas ferramentas específicas de empurrar e puxar também, tem esse norte. E quanto à carga mental e psíquica, a gente tem algumas ferramentas que direcionam dimensões desse trabalho cognitivo, tá? Que pode estar distribuída principalmente entre demanda e controle, que é a Karasek, a base, né, do mental. Demanda e controle. Pensa sempre numa balancinha. E tem que estar, assim, em alguns momentos equilibrado, mas às vezes eles têm que estar na zona de conforto, mas às vezes numa zona mais assim, desafiadora para você se movimentar. Então, a gente vai acompanhando dessa forma. E tem outras ferramentas muito ricas, né? HST, Copenhague, tem o ErgoCheck, tem muitas ferramentas ricas e conforme a realidade, o ambiente e a expertise de cada profissional, a gente vai utilizando. Na Escutares, a gente tem uma das ferramentas, duas ferramentas, que justamente trabalham com essa teoria, essa hipótese que é muito importante, né? De décadas, do controle da demanda do trabalho e o controle, né? Do apoio entre os colegas. E aí existe um risco que a gente também avalia, que é o nível de comprometimento, às vezes excessivo, do profissional, né? O quanto de colaboração existe para aquela equipe e o quanto desse esforço ele é recompensado. Então, eu trouxe 6 variáveis que 2 questionários a gente aplica online e dá um cenário que, só nesses 2 questionários, existem empresas multinacionais que há mais de uma década já vem trabalhando com os fatores psicossociais com estes 2 indicadores e fazendo gestões espetaculares. Então, muitas vezes eu tenho visto aí profissionais complicando demais, criando 300 mil fórmulas. Então, como a Ana trouxe, a observação do trabalho. Não é você passar lá rapidinho, oi, tudo bom, fulano? Não, você precisa ficar olhando, né, qualquer espectador. E a Ana também trouxe, né? A escuta de grupos, existe uma técnica. Existe uma técnica de grupo focal. E é muito importante isso para que o meu viés, o seu viés de que está aqui nos assistindo, que ele vai acontecer, ele seja minimizado. E uma das técnicas, quando a gente faz grupo focal, é sempre em dupla. Porque em dupla, eu e Ana estamos fazendo uma escuta de um grupo. Eu vou conduzir as perguntas, a Ana vai observar o comportamento do grupo. Porque podem existir perguntas que eu faça, de acordo com o que eu estou investigando, que os profissionais, as pessoas que estão ali, eles vão responder sim. Mas o meu movimento corporal vai negar a minha fala. Ou não, isso não acontece aqui não. Né? Ou fazer expressões, eu sou uma pessoa muito, né? Eu expresso muito com o meu rosto, preciso me controlar em algumas situações, mas é este outro colega que vai fazer essa observação. E a gente só aprende isso na prática. Mas É importante assim. Mas, assim, meu sentimento realmente, doutora Ana, eu sinto que a gente sempre abordou o psicossocial e a ergonomia. A gente sempre contemplou os quesitos, né? Mais os aspectos organizacionais e cognitivos. A gente sempre trouxe essa abordagem. Mas, talvez, assim, estruturar da melhor forma esse protocolo que nos auxilia realmente a evitar essas possíveis, assim, tendências, né, nesse contexto. Sempre essas respostas na nossa prática que a gente está usando aqui no dia a dia, na rotina, que está sendo bastante frequente, a gente está usando realmente essa aplicação da ferramenta em grupos. A resposta por grupo, tentando eliminar o fator um pouco do indivíduo, né? Trazendo para o contexto das condições de trabalho. A gente traz algumas referências também quanto ao sofrimento, né? E aí, como é um pouco sofrido o seu trabalho, existe algum sofrimento, e dá parâmetros, né? Dá algumas atividades envolvendo profissionais dos hospitais, profissionais que envolvem com luto, né? Esse transporte. Então, isso caracteriza muito mais essa questão do sofrimento, ou então, quanto à violência. Também, né? A gente acha, não, o meu ambiente é muito violento, aí tem todo um relato, uma verbalização, mas quando a gente traz para a realidade, imagina uma ameaça diária de você ser morto como policial, segurança, sabe? Você tem um contexto, você sai para trabalhar,
Mas tem esse contato diário ali que, de uma certa maneira, você vai se anestesiando quanto àquele risco, aquela exposição do risco. Então, trazer essas possibilidades, esses comparativos também, tanto macro como micro, também auxilia nessa resposta. E o que a gente está trazendo aqui, pessoal, eu tenho os meus comentários, os contrapontos, as concordâncias, a gente vai assim, poxa, isso aqui é o estado, né, ótimo. A gente precisa fazer o bom, o simples, bem feito, todo dia, dá resultado. Sem ser herói e sem fazer, né, muitas, enfim, complicar demais o que é simples, né? Porque a forma como a gente trabalha, a gente convive. O fato de ser simples não significa ser simplório. Não significa não ser, não exigir a nossa atenção. E aí, do ponto de vista de coleta, para a gente ir seguindo aqui nosso roteiro, quais são os cuidados, né? O que é uma ferramenta, o que é uma metodologia, de fato, entrega e o que é que ela não entrega por melhor, por mais experiente, enfim, você pode ter né, o kit completo. Quais são as limitações, né, da sua experiência a respeito desse processo que você também já conduz há algum tempo? Então, assim, eu sou ergonomista há 14 anos, né? E aí a gente vê as nuances, né? Desse fator organizacional, desse teatro das organizações que ocorre no meu corporativo. E aí você observa que alguns comportamentos, algumas posturas físicas falam muito mais do psicossocial, né? Então, assim, na aplicação dessas ferramentas, o critério primordial realmente é a gente preservar o anonimato daquela pessoa. É o primeiro passo. Então, evitar realmente a gente estar ali exprimindo qualquer coisa, qualquer dado que seja coletado, que dê uma possibilidade de referência àquela pessoa que está ali alimentando. Por isso que a gente está fazendo exatamente por grupos focais. E aí a gente também traz esse olhar, essa perspectiva também de evitar a lista de presença, a imagem, deixa as pessoas à vontade, ser esse acompanhamento duplo para a gente observar também as respostas não verbais. A linguagem não verbal fala muito, né? E na rotina do trabalho, a gente casa um pouco com essas análises observacionais da avaliação ergonômica preliminar, que é, por exemplo, uma tela de computador, uma fonte muito pequena, você chega lá, a pessoa uma fonte minúscula, aí você não está conseguindo enxergar, ou então o brilho da tela está bem escura a tela, né? Algumas telas com proteção, tela também de sigilo, né? Telas de proteção ao sigilo, também esses observam, às vezes, ou então ele se posiciona no posto de trabalho, numa angulação que a tela dele fique protegida. Então, assim, a postura, a biomecânica que a gente aplica ali, às vezes, assim, não é a real postura biomecânica dele. Às vezes é uma proteção que existe ali. E esse sentimento de não confiança naqueles ambientes, né? Principalmente às vezes no setor mesmo. Ou então a sensação que eu tenho às vezes é que são diversas empresas dentro de uma mesma empresa. A gente poderia, às vezes, se apoiar como setor. A gente tem um setor principal de produção e tem setores de apoio, né? Mas todos em prol de um único fim. Talvez essa contextualização, sabe? Mas, assim, o meio corporativo exige um pouco da competitividade, que gera produtividade. Só que aí a gente está nessa dinâmica, nessa performance, nessa dinâmica de performance constante, tanto no ambiente de trabalho como fora dele. Porque para fazer valer a sua identidade, a sua fala, você tem que mostrar que você fala e faz. Então, para dar conta de tudo, você vai realmente conciliando essa vida, o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional de uma forma desafiadora. E, consequentemente, isso vai gerando o quê? A produtividade por prazer. Quando sobra tempo aqui fora, não, eu tenho que sentir prazer, eu tenho que passear, eu tenho que me divertir, porque eu tenho que regular, eu tenho que descansar para produzir mais. É sempre tudo em prol da produtividade. E isso é preocupante, né, doutora Ana? Você bem sabe. Eu vi um texto hoje que eu achei fantástico. Eu não sei até se eu compartilhei nos stories no meu Instagram, que fala o seguinte: a gente está confundindo a vida com produtividade. E às vezes eu ouço pessoas assim: doutora, se eu sentar no sofá e não fazer nada, eu piro. Eu não consigo mais relaxar e não fazer absolutamente nada.
a gente vem aprendendo e vem sendo estimulado que ser útil é ter valor. E para eu ser útil, não é por quem eu sou, não é pelas minhas qualidades, não é porque minhas características, né, que podem contribuir com o mundo, é pelo que eu faço. E aí a gente entra nesse loop de estar produzindo. Então, eu estou trabalhando, eu estou lendo, eu estou na academia, eu estou aqui fazendo live, eu estou construindo texto. Então, eu vou ocupando a minha vida de tarefas e vou me sobrecarregando. E na hora de, poxa, deixa eu não fazer nada, ficar, né? Eu não consigo deitar no chão, não consigo ir para uma rede, não consigo contemplar o sol, a lua, não consigo parar. E isso é muito complexo, né? São esses fatores extra trabalho e que se a gente não se colocar limites, a gente adoece. A Simone colocou, eu não consigo ficar em casa, sentar no sofá. Eu não consigo ficar em casa, sentar no sofá e ligar a TV. Quantas pessoas só dormem, né, com o barulho ou da Verdade, verdade. TV, não é? Até fisicamente, às vezes a gente consegue, a gente até tenta. Juro que eu até tento, às vezes, no sofá sentar para assistir um filme, uma série, mas mentalmente, às vezes, a gente não consegue se envolver. Não consegue. É sempre o sentimento de que você está aquém dos seus compromissos, das suas atribuições, assim, não só dos diversos papéis da vida, né? Porque não é só o trabalho, são diversos papéis. Então, essa cobrança de performance e desempenho está sendo geral, em todos os âmbitos, como a melhor mãe, a melhor filha, a melhor esposa, a melhor profissional. Então, assim, essa exigência de performance, e tudo isso está muito vinculado a esse conhecimento permissível pela tecnologia. O acesso a muita informação faz que quanto mais informação eu domine, mais eu me sinto segura para estar desbravando e me colocando nesse mundo. Mas será que essa informação é sua? Será que você chegou e elaborou, fez uma análise crítica daquele conteúdo todo que você parou para escutar? Ou você só replica? Então, esse é o meu sentimento, às vezes, que as pessoas não conseguem. Para manter o que, às vezes, a inteligência artificial está ali escrito e você trazer para a sua realidade, você precisa viver. Você precisa realmente estar ali presencialmente, ali, vivendo visceralmente o contexto da vida. Senão, você só replica. Grace falou aqui muito bem, ó, realmente, esse excesso de estímulos. Então, realmente manter a gente nesse estado de alerta constante. É geral, é permanente. E isso realmente fadiga. Esgota, leva à exaustão. É uma vida intensa, né? Fora o medo de sair, o medo de ser assaltado, o medo de, né, atenção de engarrafamento. E, poxa, o que isso tem a ver, né, com os fatores psicossociais? Psicossocial não é só dentro do trabalho. Todas essas variáveis que a gente está falando aqui são aspectos psicossociais, dentro do que a gente chama dos determinantes sociais da saúde. O trabalho é apenas um deles. Existem diversas outras variáveis do nosso comportamento, a nossa forma de ser e existir no mundo, fora, né, dessas quatro paredes físicas ou virtuais do ambiente de trabalho, que exige a nossa mobilização cognitiva e psíquica. Em algumas situações físicas. Se você mora, né, em um morro e tem que subir, né, determinado a quantidade, né, caçadores, enfim, ter todo esse deslocamento para ir e voltar para o trabalho. A Sara colocou, quando descansamos, temos que administrar a sensação de culpa. Ó, perfeito. Ou isso eu ouço muito, Sara. Eu também. Culpa, não é? Não, meu terapeuta fala, você tem que sentir o desconforto. Sinta o desconforto e saiba lidar com ele. Isso é um treino maravilhoso. Você não sabe como eu estava nervosa nessa live, aí eu cheguei assim, meu Deus, não, sinta o desconforto e saiba lidar com o desconforto. E aí você vai exercitando isso e vai fluindo. Vai fluindo de uma forma muito natural na vida, nos diversos aspectos mesmo. Bem legal. A Grace colocou, eu descanso pensando nas demandas. Bota um caderninho do lado ali, ó, e vai ser, não usa o celular, escreve ali no caderninho, tira da cabeça, bota ali e melhora. Mindfulness, deixa passar. Né? E aí, o que acontece? Para a gente ir para a nossa pergunta de fechamento, né?
Não existe nenhum método, nenhum questionário que vai abarcar todos os fatores psicossociais dentro da metodologia maravilhosa, exemplar. Essa nossa sensibilidade de saber o que é que aquele setor, presta atenção, o setor precisa, a não ser que seja uma empresa muito pequenininha, né, que só tem ali 3 pessoas, 2 pessoas, a empresa de eu mesmo, que é limitado, mas uma organização, uma companhia grande, né, uma multinacional, ela possui as suas especificidades e a gente não vai contemplar tudo, seja na escuta, seja na investigação, né? Com metodologias quantitativas, observação do posto e análise de documentos, enfim. Eu queria ter demandas. Bruna, pelo amor de Deus, compartilhe essa forma. O meu sonho de consumo é ter, sabe, está sendo esse movimento desses celulares, existe agora, né? O sucesso é aqueles celulares que praticamente não faz nada, é o básico. Aquele Nokia, tipo aquele antigo. Para Imagina você. É a prova de que você só não receber precisa. ligação, fazer a ligação, somente. Pois E, é. enfim, aliás, tem outra pergunta antes, viu? O que você tem observado? Como as empresas estão recebendo os fatores psicossociais, a importância disso e a resistência, né? Para poder olhar para essa dinâmica, né? Para esse diagnóstico. É um pouco delicado, né? Você está trazendo algo que muitas vezes faz parte realmente do meio corporativo, é exigido pelo teatro das organizações, algumas conduções que em alguns momentos, quando não bem conduzidas, podem realmente gerar o estresse que pode evoluir para um adoecimento. Então, assim, trazer uma metodologia específica para mensurar isso e trazer um documento legal que vai ser auditado, né, externamente, algo que não é pontual, é progressivo e contínuo e cíclico, né? Porque não é simplesmente aplicar hoje o questionário, trazer esse retrato momentâneo, né? Fazer um plano de ação e simplesmente você, pronto, fez. Não, não fez, não fez. É o PDCA. São as diversas etapas do PDCA. Você vai primeiro identificar, traz esse retrato, e aí você vai analisar esses dados, vai gerar um plano de ação, vai implementar esse plano de ação e depois vai rodar. Depois você vai ter que aplicar de novo o questionário para ver se aquele plano de ação foi eficaz, foi eficiente para a ação. A gente tem termômetros também que conduz para esse retrato, né? Tem o ABCT do novo, da empresa, né? Essa questão da própria... os planos de carreira bem estruturados. As pessoas ficam muito desestimuladas quando ela não vê o anseio de ter essa entrega e não ter esse reconhecimento, né? E aí isso deixa muito frágil, muito frágil. E algo que eu acho que é muito, muito... A gente tem mais uma pergunta, doutora Ana? Respondeu. Respondeu, porque assim, eu tenho só um desfecho, porque assim, se você me perguntasse, acho que nosso roteiro de perguntas, você me pergunta no final, o que eu acho que seria mais eficaz nessa contextualização do psicossocial? Eu acho que assim, um fator primordial, e que nas ferramentas, assim, claramente é abordado, é a comunicação, nos seus diversos fluxos. Então, a comunicação externa, nos seus fluxos verticais, líder e liderados, também no seu fluxo horizontal, entre seus colegas do mesmo setor, mas principalmente a comunicação interna, sua autocomunicação. A gente tem que estar muito bem organizado para a gente se fazer entender. Então, eu preciso estar muito dentro do que eu sou, de como eu estou, na circunstância que eu me encontro naquele momento, para eu conduzir melhor as minhas emoções e também meus diálogos. Porque, às vezes, é num contexto desse, que você não está muito bem, que você pode perpassar alguns limites, ou então simplesmente se esquivar. E o silêncio fala.
silêncio das organizações hoje fala, né? Fala bastante. Então, é desses diversos fluxos do excesso, do micro, no vertical, no horizontal, que eu acho que é um ponto-chave para a gente tentar se melhorar. E não adianta a gente só se vitimizar, culpabilizar a empresa, às vezes o colega, mas a gente precisa se posicionar. A gente tem uma realidade hoje que é muito rápido, o tempo de resposta, o tempo hoje é a moeda mais rara que a gente tem nos diversos contextos da nossa vida. Então, a gente se fazer entender num curto período, a gente, exatamente 20 e 30, é um pouco mais complexo do que a gente imagina. E esse treino é constante, essa autoescuta é constante. E a gente traz realmente essa possibilidade como uma grande alternativa nos diversos âmbitos da nossa vida. Muito bem, doutor João Marcos aqui. Aninha, linda, obrigada. Kéter, boa noite. A Bruna trouxe. Ana, será até repensar a metodologia, não seria uma alternativa para que os trabalhadores sintam-se à vontade em expor esses fatores potencialmente adoecedores? Grace, comunicação é tudo, concordo, de fato. E eu tenho, na verdade, orientado também as organizações a fazerem quando elas estão começando esse processo, né? Até porque, assim, poxa, em maio tem que ser, porque vai ser multado. Gente, isso não é realidade, tá? Não tem nem auditor fiscal para fiscalizar e notificar e cobrar né? Enfim, não sei quantas mil empresas do país. Calma. O processo social já existe já há mais de um ano e já é para ser implementado. O alvo, né, das auditorias, dos auditores, são aquelas empresas que costumeiramente recebem suas visitas, mesmo que agora tenham mais 900 profissionais. Mas ninguém, a partir do dia 27 de maio, em junho, não vai ter ninguém assim, né, em todas as empresas. Deixa eu ver o PGR. Então, assim, primeiro é calma. Algumas empresas que estão ainda extremamente desorganizadas e entram em contato, né, pedindo opinião, indicação, assim, acho que a primeira coisa que tem que fazer é avaliar o quanto as pessoas se sentem seguras para poder depois participar de um processo como esse, se você efetivamente empregador quer utilizar esta estratégia como melhoria né, da sua performance, da cultura, né, da sua empresa. Então, tem um instrumento que é muito legal, um indicador que, inclusive, eu recomendo, é os mais importantes atualmente, que é o de segurança psicológica, um questionário super simples, e pode começar por isso. A gente sempre vê que a grande maioria das organizações, nos seus setores, no geral, tem um nível de segurança psicológica abaixo do desejável. Meu Deus do céu, aqui as pessoas não se sentem seguras, né? Aí, contribuindo com a pergunta de Bruna. E tá tudo bem. Primeira coisa é você saber o seu número. É próximo da realidade. Qualquer forma, né? Você já escuta o diagnóstico por questionário, por revisão documental, ele nunca é a realidade. Ele é um fenômeno, você vai sempre se aproximar dessas dores, desses desvios ou dessas oportunidades de melhoria. E se você tem um setor que está muito ruim, as pessoas têm medo, você vai implementar ações em conjunto com aquela organização, com as lideranças daquela organização, que são as primeiras pessoas a serem envolvidas nisso. Porque são os líderes que vão fazer as mudanças acontecerem. Não sou eu, não é a Ana. Reflete nos liderados. O perfil deles vai refletir nos liderados. Eles são espelhos, né? Isso é fato. Então, o primeiro a dar exemplo são eles. Isso é fato, a gente tem isso dentro de casa. Não posso querer educar meu filho se eu não faço isso por mim. Né? Se ele não me vê fazendo isso, me posicionando, me colocando, então sendo gentil, tendo a escuta clara também, uma coisa que eu admiro muito em doutora Ana, que ela é uma pessoa inteligente, mas ela consegue escutar. Isso eu admiro muitíssimo. Poucas pessoas que têm uma inteligência mais assim, no sentido assim, culto, acadêmico, que busca a escuta. É muito difícil a liderança, às vezes, parar para conseguir escutar o outro. Eles não têm paciência. Eles não conseguem, às vezes, entendeu? E aí isso impacta na comunicação.
Então, é uma das coisas que eu mais admiro em você, exatamente essa questão da escuta. E a gente precisa perpetuar isso nesse ambiente corporativo, nesse ambiente de trabalho. A gente precisa construir, no mínimo, uma comunicação que seja fluida. E para a gente falar, a gente precisa escutar. Fundamental. Uma comunicação respeitosa e civilizada. Perfeito. Porque às vezes a gente está conversando com alguém, eu já falei aqui, né, gente? Eu sou uma pessoa que expresso muito no meu rosto as coisas e eu preciso me controlar. E a gente percebe isso, né? Todo dia isso. E então, essa construção da segurança psicológica, ela vai sendo aos poucos, né? Todo ano um pouquinho envolvendo as lideranças. Sem envolvimento da liderança, é nada feito. E começa lá em cima. E eu vou dar aqui para vocês um número espetacular que vem do Reino Unido, avaliando as 100 maiores empresas globais que estão trabalhando na Bolsa, que reúnem entre si mais ou menos 15 trilhões de dólares em ativos. Para cada R$1 investido. Ana, a gente está extrapolando o tempo, mas vamos lá. É rapidinho. Quando o povo está aí, ainda é bom. A cada $1 investido em treinamento, e no treinamento a gente não é reunir as pessoas, ficar 40 minutos e dizer, tá? É formação, educação continuada. Em liderança, são 14 ou 15 dólares de retorno sobre investimento. É absurdamente alto. Então, capacitação de liderança é número 1. Aí o doutor João colocou aqui, ó, a interferência das entidades sindicais. Eu estou entendendo dos sindicatos dos trabalhadores, não do patronal. Politizando as relações, não distorcem a verdadeira realidade das empresas. Aí, comunicação não violenta é imprescindível nas organizações. A Graziela, Ricardo Perfeito, Bruna, difícil demais. É verdade, Bruna. E aí a gente vai aos pouquinhos avançando. Qual é a sua opinião, Ana, sobre essa questão de fato, algumas indústrias, né? Existe essa interferência dos sindicatos, que eu estou entendendo, são os sindicatos dos trabalhadores, mais organizados e politizando, e querendo, talvez, desviar o contexto, né? A realidade psicossocial. Bom, existe uma sensação de proteção, né? O trabalhador ele se sente protegido por esse sindicato, por essa voz. Mas eu observo que, às vezes, ele não tem essa concepção da sustentabilidade do negócio. Hoje eu entendo, hoje o universo dos trabalhadores, ele entende que hoje os benefícios legais não são mais vantagens, são exigências legais. Você tem que realmente oferecer um bom plano de saúde, auxílio à alimentação, auxílio ao transporte, isso é o mínimo. E com qualidade, isso vai realmente preservar a saúde do seu trabalhador e a segurança. Só que eu percebo assim, que a gente precisa ter o cuidado, esses órgãos eles precisam ter o cuidado de não inflamar demais, e acabar perdendo a credibilidade e impactar na sustentabilidade mesmo do negócio. As empresas precisam ter lucro. Então, assim, são reivindicações que precisam ser muito bem fundamentadas dentro do contexto atual desses trabalhadores. A gente tem muitos sindicatos muito fortes, né? Na área do óleo e gás, assim, o Sindipet é muito forte, atua muito. E, assim, tudo está muito relacionado também ao perfil da indústria, né? A indústria risco 4, com uma atividade fim que gera um produto de alta rentabilidade, tem uma proporção mercadológica internacional, então isso valoriza muito aquele mercado aqui. Tem outras realidades de atividade também da metalurgia, que a gente também consegue ter essa abordagem mais internacional pela valorização do produto. Só que a gente precisa compreender que essas escolhas, essas conduções, acabam impactando na sustentabilidade do negócio. E isso quebra a empresa, isso reduz. Aí ela ciclo, ela para de conseguir dar essa valorização, esse retorno, essa valorização para o trabalhador. Então, realmente, é um jogo de pratos. A gente precisa estar equilibrando. E a comunicação, eu volto mais uma vez, a comunicação, às vezes, a gente consegue tratar isso diretamente com a liderança, com o agrupamento, com um bom embasamento, assim, mostrando realmente que eu tenho aquele benefício
está realmente a meu alcance devido à minha performance, meu direcionamento, minha entrega, meus valores, meu tempo que estou ali. A gente precisa estar motivado para estar naquele ambiente de trabalho. Isso torna realmente mais saudável, né? E mais funcional. Eu também estava aqui, né, pensando nisso e acho que nós, profissionais da área de SST, em situações de conflito, né, como esse, às vezes, né, né, para um lado, para o outro, uma comunicação adulta, clara, do ponto de vista da metodologia, nós podemos utilizar e devemos a observação do trabalho, a revisão documental, começar por aí. Numa situação em que o caos está, né, conflito, né, os setores, os sindicatos, os trabalhadores, então está vivendo um momento de muita sensibilidade, é preciso dar tempo ao tempo, nós podemos fazer e devemos nos posicionar utilizando dessas outras estratégias que a própria legislação nos permite, mantendo esse diálogo respeituoso e compreendendo que isso faz parte do processo. E, por fim, eu vou encaminhar para o doutor João o link do vídeo do YouTube, também tem no Instagram. Alguns anos atrás, houve um conflito na General Motors, nos Estados Unidos. Tinha uma fábrica com um dos maiores prejuízos, sim. Os trabalhadores, e ela fechou essa fábrica, a Toyota assumiu, mas nessa época os trabalhadores chegavam para trabalhar bêbados, literalmente bêbados. Não faziam nada, assim, era um caos. A Toyota, quando assumiu esta planta, recontratou todos esses trabalhadores considerados indisciplinados, irresponsáveis, com esse comportamento, né, de bebida dentro do meio de trabalho. Isso foi um caso real. Deu treinamento, deu respeito, deu autonomia e exigências, né? O modelo Toyota de si. Autorresponsabilidade fala muito, né? Autorresponsabilidade. Postura. Então, a cultura Toyota tornou esta fábrica, que antes não era ingovernável, numa das maiores plantas do ponto de vista de produção e de resultado. Eu estou falando dos mesmos trabalhadores, mas tem que ter postura, tem que ter método, tem que ter respeito, tem que ter... E isso foi um caso real que eu acho que agora, neste universo de psicossociais, a gente não vai fazer, nós não vamos fazer milagres corporativos, nós somos apenas instrumentos e devagarzinho, conforme, sim, e referência de literatura. Se eu não vou fundo, não está no momento de futucar tanto, Sim. A gente tem literatura científica que me diz quais são os principais estressores e eu posso e devo utilizar isso, né? De repente eu tenho uma demanda, olha, aqui tem isso, tem aquilo. Mas, gente, a literatura científica não me diz isso, tem alguma coisa errada. Então a gente vai passo a passo e pensando no horizonte, gente, de 10 anos. Então, se eu tenho uma situação que ainda está muito difícil, eu vou escolher um estressor psicossocial, né, de cada setor, e vou trabalhar com ele. Quem disse que eu tenho que trabalhar com 10? Se eu trabalhar com 10, não vou trabalhar nenhum. Perfeito. E, Bruna, qual foi o motivo da embriaguez? Às vezes a insatisfação no trabalho leva a suprir essas lacunas, ou com álcool, ou com fumo, ou com jogos também, remédios. Uma coisa que hoje está matando tanta gente assim são remédios. A gente usa remédio para ficar forte, para dor, para ficar alegre, para dormir, para ficar ativo. Então, assim, o uso de medicamento hoje tem larga utilização e isso faz com que a gente adoeça também. Então, esse olhar, eu acho que é muito rico, a doutora está trazendo, isso vai somar muito e a gente acreditar que vai ser progressivo. Não vai ser do dia para a noite. E a gente já está numa situação de números, né, realmente, quanto à Previdência Social, números alarmados, assim, realmente excessivos, que realmente já lá atrás a gente poderia já ter atuado. E se a gente não começar a atuar agora, a tendência realmente é que a curva só cresça. Então vamos lá, pouco a pouco, progressivamente, tentando controlar essa curva, pelo menos para ela deitar um pouquinho, né?
Fica alinhada. Essa curva tem muito do psicossocial fora, né? Dos contextos pós-pandemia, que a pandemia foi um trauma, né? Coletivo global. Aqui eu tenho o comentário da Simone, no momento em que os líderes maiores das empresas entenderem que precisam desenvolver com certeza, é desenvolvimento, prestar serviço em empresa, a Graziella. E decidimos para trabalhar as questões de segurança psicológica. Perfeito. Criamos um espaço Olga, maravilhosa, viu? Maravilhosa ela. As pessoas podiam falar sobre dificuldades, né? Pedir ajuda. Muito bom, Graziella, isso aqui. Como estou chegando hoje, emocional e mentalmente? É o que a pergunta que a gente fazia, né, na época da pandemia. O que está funcionando? O que está difícil? Pronto, gente, assim, ó, é isso. É isso aí. O que está funcionando? O que está difícil? E vai anotando. Até que aquelas mesmas respostas, elas se reproduzem em muitas pessoas. Você vai pegar aquele ponto você vai levar para quem manda. E aí? Vai ser possível discutir isso? Não vai ser possível? A gente vai fazer isso depois? Né? Não, agora a gente vai começar pouquinho. Dessa forma. Aí, Bruna, com licença, Ana, mas a sustentabilidade tem sido exigência para as empresas? Os trabalhadores preocupam-se com isso? Medidas sustentáveis estão em consonância com medidas salubres? Automaticamente. Né? Nesse ponto, eu concordo com você que a sustentabilidade ela é determinante para que as empresas sobrevivam e isso depende de trabalhadores saudáveis. A cultura de saúde, eu estava hoje falando sobre esse tema, tem um trabalho que foi publicado, inclusive na indústria de óleo e gás, que foi feita pela Shell, mostrando que empresas com culturas de saúde maduras, a queda, né, de eventos, né, de incidentes, ela é assim, ó, eu vou aumentando na minha base, eu vou aumentando o meu amadurecimento, né, em termos de cultura de saúde, e os incidentes, eles vão caindo. Então, cultura de segurança, ok, mas a cultura de saúde, eu compreender, né, ter acesso a serviços de saúde qualificados, adequados, mapear os riscos à saúde do ponto de vista organizacional, individual e cuidar deles é chave para eu ter empresas mais seguras e mais sustentáveis, mais competitivas, e nisso a gente vai rodando, né? Doutor João, excelente colocação. Sem empresa não há emprego. Reivindicar o certo e justo. Isso, mistura política de qualquer lado é péssimo. Concordo. Gente, doutora, qual o motivo? Sim. Depois que a gente salvar aqui essa live, eu vou buscar aqui no Instagram, que eu sei que tem no YouTube, e eu vou buscar no Instagram também, que fala sobre esse caso. Senão eu vou pegar o YouTube, vou subir nos meus stories, vou colocar o link. Vale a pena vocês ouvirem sobre esse case da Toyota e da General Motors, tá? Excelente. Vale a pena. O que mais? Então, reduzir taxas de adoecimento, sim, questões sociais, né? Precisamos ser também um país menos violento. Não vou dizer que foi fácil o início, mas depois, com muito empenho da liderança, então, a palavra-chave, liderança. E é papel do médico, do ergonomista, do psicólogo, do técnico de segurança, do engenheiro de segurança, é quem está na ponta, que constrói uma relação de confiança, né? A gente está falando de relação de confiança. Relação de confiança a gente vai construir com os anos. E é interessante, doutora Ana, também, assim, ó, quando eu tenho vários líderes que são exemplo para mim, vários, assim, que quando um líder me prova que ele consegue liderar, trabalhar e consegue fazer atividade física e consegue ter momentos com a família e consegue botar o filho para dormir, isso me convence. Isso me convence. Então, se é possível para ele, que tem mais responsabilidade, sabe, do que eu, ele consegue fazer isso, então eu preciso também conseguir fazer isso para mim, para o da minha própria saúde, da minha família. Porque realmente, quando a gente não está bem, isso impacta todos à nossa volta, principalmente na família, e vai gerando uma cascata. Então, assim, é realmente esse equilíbrio, acho que é equilíbrio work-life que eles falam, né? Vida-trabalho, isso é fundamental. Não permitam que o celular seja uma interferência
nesses universos, nesse âmbito, a gente precisa separar um pouco isso. Eu tenho umas estratégias assim, celular, é assim, você vai me. Ó, em 24 horas eu vou responder. Mas eu sou estratégica. Às vezes, WhatsApp é de manhã, meio-dia, de noite. Quer falar comigo? A gente me liga. Me liga. Tá? Eu vou te responder em 24 horas. Mas eu vou fazer algumas estratégias de gestão de tempo, que isso vai me ajudando muito a conduzir melhor a minha vida. E me perguntam, como é que você consegue fazer tanta coisa? Às vezes é focar no que eu estou fazendo e fazer bem feito. E tirar a perfeição. Não vai ser sempre como a gente quer. Então a gente vai construindo dessa forma e se equilibrando e se ponderando e vai dando certo. Perfeito. A palavra do momento para mim é equilíbrio. 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 É essencial. Essencialismo, né? Então, Pessoal, então assim, primeiro quero agradecer a todo mundo que esteve conosco até agora. Ana, a gente, né, extrapolou o tempo, mas assim, foi necessário, foi importante. Quero lembrar todo mundo que depois daqui eu vou buscar o conteúdo da Toyota, da GM, colocar nos stories. E, por favor, ouçam este case. E passo a palavra para você, Ana. E tanto para Ana, eu não sabia se era na Paula, se era na Karine. minha filha, é tanta Ana Mas hoje. nós, é. Foi Ana em dobro. Ana. Vou sinal. Então, assim, agradeço de coração pelo convite. É uma honra estar aqui. Você sabe que, assim, sou fã mesmo, admiro o conteúdo, sou da área acadêmica, acho que é fundamental. A experiência de outros pesquisadores somem muito na nossa vida, na nossa prática. A gente precisa ter realmente direcionamentos. E estudos fazem isso. Possível, às vezes vai dar certo, às vezes não tanto, mas é nessa tentativa da gente aprimorar as conduções do direcionamento que a gente vai acertando, né? Então, agradeço muitíssimo, obrigada pelo espaço, espero ter somado, contribuído, e tem muita gente boa para indicar aí, viu? Vem gente muito boa. Espero que dê certo, que no mês que vem a gente tenha um outro tema voltado dentro desse aspecto psicossocial até o final do ano. A Ana, eu falei assim, Ana, você vai ser a curadora. Busque, né, colegas da ergonomia também. Sou ergonomista, que também tem outros colegas que estão vendo aqui que são ergonomistas, para a gente tratar esse tema tópico a tópico. Né? Então, quando a Ana traz aqui, eu respeito, né, eu tenho horários para responder o WhatsApp. Quando eu notifico, eu estou trabalhando minha carga, né, minha carga cognitiva. Então, são esses pequenos segredos que a gente precisa começar a fazer com a gente, para poder depois replicar também lá fora. Então, gente, muito obrigada, Ana, mais uma vez, pela sua generosidade, sua competência, sua abertura para estar aqui, e até uma próxima oportunidade. Obrigada. Tchau.